Fala, empresários, tudo bem? Estamos começando mais um Age Conecta aqui, juntamente com a Josi, contadora associada aqui da nossa associação. Eu sou o Eberson, diretor de marketing e desenvolvimento, sou gestor de marketing, criador da VDR Marketing, acompanhamento para empresários e empresas focada no Brasil, nos Estados Unidos, e juntamente com a minha querida Paola, a nossa presidente da associação Age, né, aqui de Balneário Camboriú, vamos estar seguindo com essa querida que é a Josi, contadora, empresária. Vem contar um pouquinho mais pra gente aqui dessa trajetória. É um prazer estar contigo aqui, Eberson. E eu vou te dizer, tá, gente? Primeira vez dele aqui com a gente. Eu estou lisonjeada, porque além de ser um profissional incrível, ele é um rapaz, assim, ó, de ouro. A tua mãe deve sentir orgulho de ti. A tua esposa eu sei que sente. Sim, Mas assim, ó, para nós é uma honra te ter aqui, que seja o primeiro programa de muitos. com Mas certeza. o programa não é nosso hoje. O programa é da dona moça, É, Josi. Eu não tenho como começar esse programa contigo sem dizer que tu foi uma das primeiras associadas a entrar na AGE, é verdade. há 3 anos atrás. É, eu sou um imobilizado, como diz na linguagem contábil. Já estou aqui há 3 anos, né? Me filiei à associação, conheci a proposta no Brunch do Empreendedor lá no PZ, que de vez em quando a gente tem esse evento, né? E Uhum. é um evento muito legal, que tem muitas pessoas de várias áreas. E eu fui nesse evento, me identifiquei com a associação, queria sair assim desses grupos nichados de só mulheres, né? Até para mostrar, né, que a gente pode atender outros tipos de negócios, né? Geridos por homens também, por que não? Então, eu achei muito legal a proposta da associação, associação jovem empresária, né? Se bem que, né, não sou tão jovem assim, mas eu achei muito importante, é a cabeça jovem, né? O espírito jovem, o É o espírito de mais querer importante. trabalhar, empreender, que mais importante aqui na associação. E eu me filiei logo em seguida. E a AGE já me trouxe retornos, sim, clientes que eu tenho até hoje, né? 3 anos depois, continuam sendo meus clientes, foram associados, hoje não são mais, mas continuam comigo aí. Mas não são mais porque não Fidelizei. moram mais aqui, Não moram né? mais Que se aqui, a gente mudaram. conversou ontem, se mudaram, foram para o Rio Grande do Sul. E aí se lembram ainda de como foi, né? A gente se conhecer, essa confiança construída, e foi através da AGE, né? Essa credibilidade da AGE que me trouxe alguns clientes, e me traz clientes até hoje, indicações, e eu fico bem feliz. Gostaria de participar mais, vou melhorar, né? Como associada, eu Ô, prometo. Josi, quando a gente fala de um grupo de empresários, um grupo de networking, ou qualquer lugar que a gente procure estreitar os laços, ou para negócios, ou para qualquer coisa, depende do quê? Sabe? Para estreitar os laços, É, participação. 50% 50% de tua, cada um, exato. Não Presença, tem né? exatamente. como reclamar, né, das oportunidades que não acontecem para mim, eu não fecho negócio, não consigo crescer na associação, ela não funcionou para mim, mas você participou, você fez sua parte. Então, assim, como eu disse ontem para ti, né, eu sei que você se dedica muito e que bom que hoje você tem pessoas que estão te apoiando em várias áreas aqui na associação, a Elisa, agora o Eberson, né? E outros também que cuidam de outras áreas. E você nunca foi alguém centralizadora, pelo contrário, sempre quis soltar para que outras pessoas aparecessem, né? E a gente, como associado, poderia ser melhor. Te digo que sim. Vai melhorar, Paola, vamos continuar. E é Não legal esse desista. movimento, né? Eu acho bacana você trazer isso, que o que move a AGE é o associado. O que Claro que move sim. a AGE é o associado, da mesma forma que o que move a proposta é o empresário com o empresário, é essa conexão, é a gente estar presente em todos os âmbitos. Então, por isso que a gente idealiza, cria, projeta eventos muito legais, diferente o próximo, então, que a gente tinha comentado. Vai ser um evento muito legal, muito Sim, bacana. sim. E estar nesse estado de presença, eu acredito você que é uma pessoa, pela tua profissão, pelo teu ramo de negócio, é alguém que está muito ligado ao Preciso empresário, estar né? presente. Precisa estar Preciso. presente. Você entende dessa importância, Sim, você entende desse acompanhamento da AGE com o empresário, da mesma forma que você faz um acompanhamento com o exato, empresário, né? exato. E conversando com uma amiga parceira, que também é minha cliente, a gente conversando sobre esses movimentos de network que acontecem, né? Muitas vezes as pessoas não têm um resultado porque não têm um movimento. Elas também não doam nada delas e também não recebem. Então as oportunidades estão aqui, a AGE está sempre oferecendo várias formas, né, de se conectar com os outros empresários e a gente precisa fazer a nossa parte, né? Se não fizer um movimento, não vai acontecer nada. Eu tô careca de saber quem tu és, né? É Inclusive é minha verdade. contadora. Mas eu queria que tu compartilhasse
quem é a Josi? E quais são os valores e as experiências que fizeram com que tu virasse contadora, que tu te apaixonasse pela tua profissão? Bom, a Josi é uma filha de mãe solteira, também vi uma família humilde, mas que sempre prezou o estudo, o trabalho. E eu fui influenciada por uma tia minha. Foi assim que eu comecei a ver a contabilidade como uma possibilidade, né? Quando criança tinha sonhos de outras profissões, mas pela necessidade também do ambiente em que cresci, eu via que essa tia nunca ficava desempregada, ela nunca ficava sem o trabalho e sem poder se prover, né? Então eu vim de uma família que às vezes era difícil conseguir prover. Então eu olhei para ela e falei assim, bom, diante de todas as possibilidades de estudo, faculdade, né, tempo, eu precisava trabalhar e estudar ao mesmo tempo, então eu falei, acho que a contabilidade é uma área. Eu gostava de matemática, sempre fui boa aluna, Nossa, dedicada. eu não sei nem a tabuada. E então eu fui partir para essa área e percebi que a contabilidade não é apenas matemática, né? Muito pelo contrário, ela mexe com psicologia, ela mexe com valores, com crenças, ela mexe com leis, ela mexe com a parte social. Muitas vezes eu escuto problemas dos meus clientes pessoais, então existe um sigilo não só das informações que eu faço a gestão, mas da vida dele, né? E eu tenho acesso a documentos, eu tenho acesso a divórcio, casamento, filhos que nascem, então é uma relação de muita confiança. Então, assim, para mim, eu me apaixonei por isso, porque eu vejo hoje como um propósito mesmo, né? Estar aqui, em Balneário estou há 6 anos, e quando vim para cá, teve uma transição na minha carreira, teve uma quebra de um ciclo. Eu era sócia de um outro escritório e tudo mais, e quando eu vim para cá, eu pensei em mudar de área, mas as circunstâncias, assim, me mostraram que era um propósito, eu ser contadora, porque eu procuro, assim, ter acesso fácil a mim, os clientes tenham acesso fácil a Josi, e responder com agilidade, mas com muita confiança, assim, sabe? Verdade mesmo. Vai pagar mais imposto, é isso, é o melhor que eu posso fazer. Se organize e com muita verdade, assim, dos dois lados, né? A contabilidade é uma área muito desafiadora, né? Assim como a minha, a advocacia. Verdade. Que as pessoas precisam confiar muito no advogado. Somos até correlatas, né? Em alguns momentos nos cruzamos. Sim. Então, eu vejo que, infelizmente, assim como profissionais advogados, nós temos muitos corretores que, talvez por... Contadores. Contadores, que às vezes até por medo de chatear um cliente ou as inseguranças que eles têm, deixam mais obscuras algumas coisas e não contam toda a... Porque o contador, ele tem que ser muito sincero com o empresário. O empresário tem que ser sincero com o contador. Isso. Uma pessoa física também, que procura o contador para um trabalho que existe também, não só para PJ, mas para CPF também. Aliás, todo mundo que se conecta com o contador tem que falar a verdade, tem que ser sincero, porque assim a gente consegue ajudar, né? Mas sim, na área existe também muitas pessoas que utilizam dessa proximidade, dessa facilidade de ter informação, para poder fazer fraudes, não é muito claro com o empresário, às vezes por medo de perder um contrato, né? Acaba fazendo coisas que não deveriam. Então, assim, acho que em todas as áreas, e a contabilidade às vezes é um pouco marginalizada até por causa disso, né? Quando você vê às vezes filmes de Hollywood, a narrativa, né, assim, da comunicação, dificilmente ela vem com o contador sendo exaltado, o contador fazendo o empresário ganhar dinheiro, economizando imposto, deixando de pagar, né? Hoje já está melhorando um pouco isso, porque os empresários estão vindo e dizendo, olha, eu mudei a embalagem do meu produto e agora eu economizo não sei quantos % de imposto, e graças ao meu time tributário, graças ao meu contador. E isso a gente faz, até para pequenas empresas a gente faz, mas a gente precisa divulgar mais, sabe? Esse lado bom da contabilidade. E acaba se sobressaindo o lado ruim, porque, né, o ruim sempre vende mais. É o que chama mais atenção. É o que chama mais né? atenção, infelizmente. Até legal puxar esse gatilho um pouco, eu acho que é interessante trazer, eu quero puxar da tua pergunta. O sentido de que hoje você, a tua profissão te gera escolha. Você poderia estar trabalhando num escritório, você poderia estar trabalhando para uma outra marca, numa empresa. E é legal, eu acho que você trazer para o pessoal, os empresários, quem é aspirante, quem tem essa vontade de empreender, o porquê que você se jogou nessa escolha. Porque não, vai ser um escritório meu, vai ser uma marca minha, eu vou fazer esse movimento pelo meu nome. Eu fui CLT muitos anos e
Há 16 anos atrás eu recebi uma oportunidade de um colega que trabalhava junto comigo, me convidou para abrir CNPJ. Eu não pensava em ter uma empresa, tivemos uma empresa contábil juntos por 10 anos. A primeira empresa ainda deu certo a sociedade. Raridade. Deu certo por 10 anos, gente. E foi assim, foi para mim assim um divisor de águas, nesse sentido de saber que eu poderia sim empreender nessa área. Porque a gente, às vezes, vindo de uma questão mais humilde, você fica meio limitado, né? Já falaram aqui, inclusive, em entrevistas hoje. Mas foi interessante essa experiência que eu tive. Quando eu vim para Balneário, que esse ciclo se encerrou, eu vendi minha parte, vim para Balneário, pensei em mudar, como eu falei. Porém, eu percebi que eu falei assim, cara, eu consigo. Né? Então, essa ruptura mudou bastante a minha carreira e a minha visão. Mas eu tive que aprender coisas que eu não fazia antes. Esse movimento de network eu não fazia, falar mais do meu trabalho, dar mais a minha cara e falar com o cliente. Eu era mais do operacional nessa primeira sociedade. Então, eu mudei, né? Tive que mudar e tive que aprender, e eu acho importante isso. A gente não pode ter medo da mudança, porque na minha área contábil muda tudo todo dia. Então, é assim, não ter medo da mudança e aprender também, né? Aprendo com os meus clientes, aprendo em cursos que eu faço, aprendo nessas conexões que a gente tem, e isso foi para mim, assim, eu melhorei como pessoa também. E hoje eu vejo que eu poderia trabalhar numa empresa, eu poderia trabalhar num outro escritório, mas eu aprendi a eu ser aquela pessoa que o cliente vai procurar. E eu não quero mais me esconder atrás de outra pessoa, de outra, né, tipo assim, de ser só o operacional. Eu quero que ele possa contar comigo também, né, com essa confiança e expertise que, modéstia à parte, eu tenho bastante. Há 6 anos atrás, tu fez uma grande mudança, tu resolveu vir para cá e enfrentou aí os desafios de empreender sozinha em Balneário Camboriú. Sim. Então, o que eu tô sabendo? Há boatos nos bastidores. Eu recebi aqui Dizem por aí, né? eu recebi uma mensagem aqui no meu ponto dizendo que vai vir mais algumas mudanças. Vai vir mais algumas mudanças por aí. Sim, justamente isso que eu acabei de falar. Quando eu criei o CNPJ JJOS, eu tinha assim, uma parceria com uma familiar, que é essa familiar que me ajudou, minha tia, que hoje é falecida, né? Mas a gente meio começou com parceria. E a empresa dela tinha um nome, eu acrescentei assim, um J de Josi, o nome dela era com J também. E aí ficou a JJOS Serviços Contábeis. Sou muito feliz pela empresa que eu criei. Eu cheguei em Balneário sem nenhum cliente e por indicação, foi meu sogro que indicou o primeiro, do primeiro foi crescendo. Hoje, assim, já tive leads através de rede social também, mas como eu também, né, preciso trabalhar melhor. Low profile, verdade. né, Ainda é por indicação, mas essa indicação também me traz uma certa confiança dos clientes, então acaba trazendo uma segurança de ser ok, eu conquistei essa carteira. Porque é isso, né? O escritório de contabilidade tem uma carteira de clientes. Mas hoje eu entendo que eu preciso melhorar a marca, posicionamento da marca e trazer essa marca mais próxima de mim, como persona, né? Como uma pessoa mesmo, a contadora que vai estar ali mais disponível, para que fique mais próximo, o cliente se sinta mais próximo. E até para divulgar também o meu trabalho, né? Às vezes siglas é tudo muito genérico, né? Sim, claro. Então vai mudar a marca, a gente está aí trabalhando, eu estou trabalhando em mim mais essa mudança. Um dia a Paola me convidou, vamos no AgiConnect. Eu falei assim, não estou pronta, há 3 anos atrás. Chegou o momento, Paola, eu estou pronta agora. A gente tem que respeitar os processos, né? Eles são importantes, porque verdade. tu estava focada em outras coisas naquele momento que era importante para ti, até para consolidação da tua empresa, para chegar no patamar que tu está hoje. É necessário, né? E poder evoluir com a tua empresa, Hoje porque sair da zona de conforto é difícil. Mais de 150 empresas aqui na região. 150 empresas? 150 empresas. Uau. Tenho clientes em outros estados do Brasil também. Então já conseguimos escalar a contabilidade mais digital, né? Tem clientes que eu só vejo em reuniões online, mas já são clientes meus há 5 anos, 4 anos, então a gente tem assim essa credibilidade e essa constância assim com os clientes. Agora tu imagina se tu low profile, se o Júnior estivesse aqui já ia me xingar falando inglês já errado de novo. Eu não falo Tá, não aparecendo nas redes sociais, então eu vou falar bem do português. Falo português. E se você, com todo o conhecimento que eu sei que tu tem, com todo o borogodó que tu tem no teu escritório,
Quantos clientes? Mais de 150 clientes, comecei mais em outros com estados. uma indicação e foi Agora mais tu de 150. imagina se tivesse um dedinho No marketing. desse moço aqui no teu negócio. De alguém que entenda dessa área, né, de marketing, Claro. para escalar, De enfim. todos esses subníveis, né? Igual na minha parte, que é mais a parte estratégica, desenvolvimento, numa parte mais criativa, igual a Elisa, que é a nossa vice-presidente. Então, esse ponto das mídias é muito positivo. E se Sim. você já gerou esse impacto, que igual a Paula Mesmo falou, orgânico? mesmo orgânico, entendeu? E você tá migrando isso, você viu a importância disso, você sabe o tamanho e a escala que isso vai vir ao teu futuro. A contabilidade, ela vai sempre se modificando. E hoje em dia o meu trabalho ele é digital, tem muitas tecnologias, inteligência artificial que a gente consegue utilizar. Então, assim, eu acho que o fator humano vai ser bem importante, né, para quem quiser escalar o meu tipo de negócio e outros tipos de negócio, como a advocacia, como o da Paola, por exemplo, o seu, para saber assim, quem é a pessoa por trás daquela marca, daquele IA que está me atendendo, né? Porque às vezes na hora de uma questão, principalmente contabilidade, ela não vai conseguir falar com uma IA do jeito que ela fala com o ser humano. E eu quero aproximar esse fator humano e também assim para evoluir, né? Para poder evoluir. E esse contato assim e outras gerações também. Né? Porque eu tenho um filho, provavelmente da sua idade, casado e tudo mais, e hoje eu tenho colaboradores que eles falam para mim, nossa, você consegue falar comigo como, assim, melhor que a minha mãe. Assim, por quê? Porque eu sou contadora e os novos empresários são da sua geração, e eu preciso conversar com essas pessoas, da sua geração. Então eu tenho que entender o que você está querendo me dizer. Então, a contabilidade não é só números, é muito se comunicar. E o empresário precisa se comunicar com o contador e o contador se comunicar com o empresário. Assim como tem essas evoluções, essa revolução que tu está fazendo no teu negócio, também vem uma tal de reforma tributária. Tributária, é verdade. Aquela coisa que E todo mundo ninguém vai escapar adora. dela, não tem jeito, né? Eu até estou escutando alguns clientes falarem assim, mas será que se mudar o governo, o governante... Gente, esquece, isso não vai acontecer. Foram muitos milhões investidos, foram muitas legislações aprovadas, toda, assim, uma tecnologia que a própria Receita Federal testa e está montando, inteligência artificial dentro disso. Então, assim, é muito investimento para simplesmente dizer assim, mudou agora, vamos parar tudo. Não foi o que tinha que ganhar, ganhou, vamos... Vamos parar tudo. E não tem muito a ver, assim, tem a ver, mas também não tem muito a ver só com a questão política, né? Tem a ver com a simplificação dos impostos, tem a ver que nossa carga tributária às vezes é um pouco injusta para alguns setores. Então, eu vejo assim que, claro que tem muitos críticos, tem coisas muito complexas, alíquotas que a gente não sabe ainda quais serão, principalmente para empresas do Simples Nacional, que são o meu maior público é Simples Nacional, é pequeno e médio empresário aqui na região. Então a gente ainda não tem as alíquotas, mas a gente tem assim como vai ser, o que precisa ser feito agora já agora em 2026 já, não deixar para 2027, né? Processo, adequação de sistemas, de notas fiscais, para PJ é isso, né? Organizar para que você consiga utilizar todos os benefícios da reforma, né? E se adaptar também com preço de venda, com contratos, porque vai ter algumas questões tributárias que vão gerar crédito, que hoje você não aproveita como simples. Então, tudo isso, assim, passa pelo contador, passa pela pessoa que vai te auxiliar, vai orientar o que vai ser melhor para a sua empresa. Você vai ter que rever preço de venda, muitos empresários têm esse problema. Então, para a PJ é isso, né? Simplificar a quantidade de impostos. Nós vamos estar trocando, nesse primeiro momento, 4 impostos por 2. Então, acaba simplificando um pouco o cálculo, mas você tem que fazer um movimento de organização, principalmente o pequeno e médio empresário tem muita dificuldade. Eu vejo que é uma dificuldade. Se já tem Com dificuldade certeza. hoje, imagina com a reforma. Exato. Com certeza. Por isso que tem que, assim, ter um movimento dos dois lados, né? O contador orientando, mas o empresário voltando uma atenção para isso. Precisa reorganizar a empresa em alguns aspectos. É até interessante você trazer isso, porque eu até me colocando nesse mesmo pacote ali do empresário, a gente acaba se assustando.
Sim. Reforma tributária, Sim, meu Deus, sim. eu tenho que me consultar Vai com o meu mudar contador, tudo. vai mudar tudo. E não só para o empresário, mas para o consumidor final, isso tem um impacto. Tem um Isso- impacto também. E como que funciona isso na prática, para o Na pessoal prática, entender? assim, a PJ é isso que eu falei, né? Essa adequação de processos e preço de venda, contratos tem que se realinhar. E para o consumidor vai ficar um pouco mais claro, que ele vai saber quanto que ele vai pagar, está pagando realmente sobre o serviço que ele está contratando, sobre o consumo que ele está contratando, o produto, quanto de imposto está embutido ali. Hoje é meio que por dentro, eles falam, o cálculo do imposto é por dentro do preço, então eu nunca sei quanto é que quem está me vendendo paga de imposto. Agora vai ser tudo por fora. Então, se um produto custa R$100, um exemplo, e a alíquota é 25, o consumidor vai pagar 125. Ele vai saber que R$100 é o preço de quem está do produto em si e R$25 vai para o governo. Fazendo uma comparação esdrúxula. Que nem quando tu compra naqueles aplicativos, aqueles, né? Shopee, que aparece separado o imposto? Exato. Vai ser assim. Você vai ter o preço que você está pagando no produto e o que é imposto. Isso traz uma consciência mais para a sociedade num contexto, porque eu vejo muitas pessoas mais simples que elas acham que elas não pagam imposto. Elas acham que isso não afeta elas. Então, acho que traz um pouco de consciência dela olhar e dizer, nossa, tudo isso é de imposto para esse produto que, de repente, acho que traz uma consciência na hora de votar, na hora de procurar informação, na hora de até assim se revoltar, por que não? Sim, porque né? eu pago tanto imposto, não volta para mim de cobrar os governantes que prometeram, né, ali nas campanhas, vai ser assim, vai ser assado. Então acho que não é algo para agora, nem a reforma vai começar de uma hora para outra, tudo acontecendo. Ela vai começar numa transição 2027 a 2033. Para as maiores empresas já tem coisas acontecendo agora, sendo obrigadas a fazer agora, né, a partir de agosto mesmo. E para as menores, Simples Nacional, média empresa, é a partir de janeiro. No caso, nota fiscal, por exemplo, é um dos modelos. Isso vai ter mudancinhas ali no preenchimento e tudo mais. Mas vai até 2033. Alíquotas que vão aumentando para não ter aquele impacto, vai tirando um imposto aqui, um imposto lá. Assim o cliente também não se assusta, né? Os empresários também não vão se assustar. De uma hora para outra eu pagava 10, agora eu estou pagando 30. E o que eu faço? O que aconteceu? Enfim. Até a importância de uma consultoria no teu consultoria modelo, no teu negócio. Acho que, igual você falou, o próprio... Conhecer o seu negócio como empresário, igual você falou, até do próprio consumidor final. Hoje não tem ciência, às vezes, de que paga imposto. Não tem. E se a gente tiver uma percepção, igual numa nota de mercado, tá lá o imposto federal que a gente paga, tá lá o imposto estadual, né? E... Tá de uma forma, mas não tão visível. Tem muitas pessoas que não veem ali, informação de tributos, ela vem como uma observação. Agora ela vai vir no preço. Então é muito mais fácil visualizar. Porque o brasileiro, ele não é muito atento aos detalhes. Então, quando ele olhar aqui, era R$100 sem imposto, mas 125 com imposto, ele vai sentir o impacto no preço. E isso vai trazer clareza. E eu acho que o conhecimento é poder. Com certeza. Jô, quando eu te vejo falando assim sobre trabalho, eu sei que tu tem família, tem filhos, tem um mundo de coisas. Qual é o hábito que tu traz para tua rotina para te poder trazer esse equilíbrio? E eu faço essa pergunta. Eu faço essa pergunta para ti, não só porque eu sei que a vida do empresário é uma vida muito doida, e porque eu sei que também às vezes a gente se prioriza, o funcionário prioriza a empresa e não se cuida. E aqui em Balneário Camboriú, nessa região, tem uma preocupação muito grande quanto à saúde emocional. Então, qual é o método que tu implementou na tua rotina para te poder, então, trazer essa suavidade para tua vida? Tentar trazer suavidade. A gente passa por períodos na contabilidade que são um pouco estressantes, de um volume muito grande de trabalho. Imposto de renda acabou agora em maio. Se você me visse 2 semanas atrás, não seria essa pessoa que está aqui. Seria alguém muito mais preocupado. Mas o equilíbrio, para mim, passa pela minha fé primeiro. Porque eu tenho a minha fé muito racional. Um dia eu falei para uma amiga que é psicanalista, eu falei assim, entenda que a minha fé não é só emocional. A minha fé, ela é racional. E eu sei que sem ela eu não conseguiria manter a minha mente centrada, equilibrada. A minha família também é algo assim que me coloca no eixo. Meu marido, que me apoia em tudo que eu quero fazer, estar aqui. Às vezes ele abdica dele mesmo para que eu possa aparecer. E eu
agradeço bastante. O meu filho, que também é contador, não trabalha um pouco comigo, trabalha numa outra empresa, mora em outra cidade, casado. E os amigos que me cercam, né? Enfim, eu tento equilibrar a vida pessoal, sim, com a profissional. Às vezes separar, às vezes desligar o celular e dizer, olha, segunda-feira a gente resolve isso. E é isso, terapia de vez em quando a gente faz, né? Bom. Exercício, agora eu comecei a me cuidar. Então, a Paula que me conhece há mais tempo, sabe que, né, tá ficando melhor aqui, Paula. Ah, tá bonita, tá bonita. Exercício, é isso, exercício físico, dieta, amigos, enfim, tudo que faz bem, né? Legal. Balneário é uma região que traz muito isso também, né? Ela é essa correria, as pessoas querendo empreender, ganhar dinheiro, é uma cidade que te motiva a fazer, né? Mas ela também te motiva a se cuidar, ela também te motiva, ela te dá oportunidades de caminhar na orla, de contemplar as maravilhas que Deus fez e coisas que o homem melhorou. Então eu gosto muito de morar aqui. Bom, e é legal você trazer um pouco disso, trazer do teu dia a dia, o que você usa para equilíbrio, o que você usa para trazer isso para tua vivência ali e até puxando um pouco de um tema assim que hoje, na nossa educação, isso é normal, você vai concordar comigo, que economia, parte de contabilidade, não é algo muito vívido para os jovens, para quem está começando, não. A gente não tem esse tipo de matéria entregue no didático. Nunca teve, perfeito, bem melhor colocado. Nunca teve. E o que você traz de conselho para essa nova geração, para os jovens, referente às suas economias, a como se desenvolver de forma saudável aos empresários novos, aos grandes? O que você traz essa visão para a gente? A questão, assim, hoje eu trabalho com contabilidade, é algo mais tributação, imposto, mas eu acredito que também se você, para uma pessoa física, para um jovem que está começando, que ele precisa também entender primeiro o comportamento dele com o dinheiro. Eu acho que começa aí, sabe? Acho que para você sair das suas crenças que te limitam, você entender, se conhecer qual é o comportamento de finanças que a tua família tem, como ela lida com o dinheiro e tentar melhorar isso em você, né? Para que você consiga na sua empresa ter consciência para onde vai o dinheiro, o que você está fazendo, não misturar, se você tem uma empresa, não misturar as coisas, né? Com a jurídica. Conta física, conta jurídica. Exato. São pessoas diferentes, tanto para a Receita Federal quanto na vida, e a organização traz isso também. E isso, o conhecimento, assim, é uma área que está sempre em mudança, então se interesse, veja o que vai impactar o seu negócio e fale com o profissional certo. Não adianta, se você querer falar de tributação, com seu mecânico, com seu psicólogo, com as outras pessoas que às vezes têm as mesmas dúvidas que você. Procure um profissional habilitado, que é o contador. Hoje, a gente percebe que a contabilidade vai passar por uma mudança também. O meu jeito de atender vai ter que mudar. Eu ia te perguntar isso agora. Vai ter que mudar. A diferença, assim, porque as profissões, ao longo dos anos, a gente tem que ir se adaptando, né? E a contabilidade não ia ser diferente. Não. Então, de quando tu começou a advogar, eu ia dizer, a trabalhar, para agora, com o futuro que tu vê dos empresários, o que tu acha que vai mudar? Vai ter que mudar justamente isso, essa consciência, essa organização, esse trabalho em conjunto com o contador ser alguém que vai dar mais conselhos, mais consultoria, não só aquele contador que manda o imposto para você pagar. Vai ter que modificar isso, eu vou ter que me modificar como comunicadora para trazer mais clareza, mas é isso, procurar o profissional correto. A gente está vendo algumas mensagens de políticos dizendo não vai mais precisar do contador, vai ser muito fácil agora pagar o imposto, mas existem brechinhas na legislação que só um contador vai conseguir te ajudar. Ele vai te ajudar a economizar, a pegar o seu dinheiro e não entregar para o governo ali que não te devolve, a usar isso de uma outra forma. Mas para isso existe um movimento que vai ter que acontecer das duas partes. Então, assim, para mim vai ser isso, né? Essa mudança vai vir com a reforma, sim, mas uma maneira de trabalhar e as informações que eu vou precisar das empresas vão ser outras. Então, talvez como eu vou conversar com ele, a linguagem vai ter que ser outra. A gente vai ter que ver outros problemas que às vezes ele tenha um pouco mais íntimos nas questões deles pessoais com o dinheiro e não só
me manda um documento que eu vou fazer o teu imposto. E além de papel, né? O que Vai constrói além, uma vai empresa além, são vai pessoas. os costumes, os valores, vai as crenças, são pessoas. Por trás de todo CNPJ existe uma pessoa. Não, E a gente vai ter que ter isso também. legal, e é bacana saber esse teu E nós não acompanhamento. tivemos isso, né? Nunca tivemos isso, essa parte de lidar com as finanças. Você não deve ter tido na escola, eu Não. não tive na escola. Ninguém aqui teve uma atividade para aprender a lidar com o dinheiro. Nem economia doméstica, né? Muitas vezes a gente não tem. Na época da minha mãe, tinha aula de direito e aula de finanças na Tinha? escola. Sim. Tinha. É, eu Inclusive, já meu eu pai não conheceu peguei. minha mãe assim. Olha que Meu legal. pai deu Nossa. aula de direito pra minha mãe na Mas escola. isso é algo muito pontual e muito raro de ouvir. Uhum. Né? As escolas que eu estudei, principalmente públicas, Eu nunca não tiveram. tinha esse conhecimento Você não também. teve. Tanto que até quando eu abri a empresa, o meu primeiro susto foi, do nada, era um negócio que eu ralava todos os dias para construir. Do nada eu fui obrigado a correr, eu corri, era 10 da noite, eu lembro disso até hoje, Uhum. pra contadora, eu falei, por favor, me atende, porque eu tô contratando gente, tem cliente entrando, tá um fluxo dela, ah, legal, mas você quer ser MEI, você tá faturando 7? Eu falei, não sei então, o que não é, fazer. não é assim Oi, o que que é tá, MEI? não é assim, entendeu? Eu preciso desse auxílio, eu acho que é onde traz que é tão importante vocês, nesse importante. acompanhamento com o empresário. Até essa primeira decisão para os jovens, né? O que eu faço? Abro o MEI? Abro uma empresa pequena? Será que eu vou ter condições? Será que eu vou escalar? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou pagar muito imposto? É o contador que vai te ajudar. Então, é isso. Eu ia te perguntar isso agora. Para os jovens contadores que estão te assistindo agora, qual conselho que tu poderia dar para eles, assim? Porque a gente aprende de duas maneiras, Sim. né? Ou na repetição ou na dor. E o empresário normalmente aprende na dor, porque quando a gente escuta do pai e da mãe ou de outros empresários conselhos, a gente tende a não acreditar. Até a gente, Exato. né? Sofrer na pele. Acontece muito. É raro, mas acontece muito. Para os jovens que estão começando na profissão, né, primeiro, atualização, sempre. A gente tem que estudar sempre, não é algo que você terminou a faculdade, agora nunca mais vou pegar um livro, nunca mais vou ler uma legislação. Você tem que gostar muito do que você faz, de estar sempre atualizado. Passar para o empresário com clareza, porque a linguagem dele é muito diferente da sua. A minha linguagem é técnica. Eu não falei nada técnico aqui até agora. Eu não falei nenhuma sigla, justamente porque eu sei que o público que está me assistindo, mesmo sendo empresários, muitas vezes eles não têm esse conhecimento técnico e não vão entender. Então, o contador é que tem que ser o tradutor dessas siglas todas, dessas alíquotas todas, do que ele vai poder fazer para ajudá-lo. Goste de pessoas. Não adianta, eu não posso ser um contador que só faz guia. Eu, por muito tempo, fui essa pessoa mais do operacional, que não queria ter contato, mas hoje você vai ter que gostar das pessoas, de falar com as pessoas, se envolver com as pessoas. Mesmo que existe IA, mesmo que tem tecnologia, que tem sistema, que ele pode entrar e falar com um robô. Mas em algum momento ele vai querer falar com o ser humano. E aí você tem que estar preparado para absorver e ajudá-lo a resolver o problema. Então é isso. Incrível. Viu que nem precisa gostar de matemática? Não, incrível. É incrível a forma que você colocou, incrível tudo que você trouxe pra gente. Infelizmente, a gente vai ter que estar encerrando essa conversa. Foi incrível. Que bom que Você ele- vê, né, Tipo, contabilidade. Jô Soares, Ele nem sabe que é Jô Soares, gente, tenho certeza. Não, sei, Esse pior moço que, aqui. pior que sei. E que bacana você trazer a contabilidade, você trazer esse meio de uma forma tão leve, divertida. A gente nem viu o horário passar. Não. Fico Ainda feliz. não foi. Tem uma amiga, ela fala assim que eu sou uma contadora fora da curva. Ela diz que todos os contadores que ela conhece são mais sérios e tal. E eu falei assim, legal, agora eu tenho que mostrar isso lá nas redes sociais. Me ajuda. Josi, eu vou falar um negócio agora que me deu uma ideia. Eu não sei se tu pensa em fazer isso ou não. Cara, eu gostaria Estou muito, aberta a oportunidade. muito mesmo, de seguir um contador que compartilhasse coisas do dia a dia. Cara, quando tu tá no escritório, pô, o cliente me perguntou tal coisa agora, pode ser tua dúvida também. Legal. Nossa, eu te acho assim, incrível, já te conheço há 3 anos e falo isso com propriedade. Presencial eu sou bem assim, Com né? propriedade. Falta tá lá. Mas tu pode botar a câmera fingindo que não tá filmando. É. De te mostrar mais pro mundo. O mundo precisa saber mais. Não só sobre a Josi, mas sobre o teu conteúdo. Porque a contabilidade é uma dor da empresa. Porque o Sim. dinheiro Sim. é o coração, Claro. né? Para tudo surge dali. É investimento, tudo tem que saber como é que tá funcionando o coração da tua empresa.
E eu acredito que seria assim, de repente até para te vender uma mentoria, para te expandir até pro digital o teu conteúdo, porque é um conteúdo que eu com certeza que eu contrataria. Bom Todo saber. empresário estaria vendo, com Aham. Tô certeza. bem feliz, obrigada pelo conselho, pelo incentivo. Eu que não vim da geração digital, Ah, nem eu sou uma... mas você, tipo assim, hoje quebra, né, alguns paradigmas, eu percebo assim, e para mim tá sendo uma construção, mas já recebi com bastante carinho. Obrigada pela dica. Não, perfeito. Então, eu te agradeço, viu? Se você quiser passar uma mensagem para o empresário, para o contador, para quem está assistindo a gente hoje. Uma mensagem até um pouco urgente. Empresários, né, os novos contadores, mas principalmente os empresários. A gente tem um dado aqui que saiu essa semana, que 41% das empresas brasileiras, principalmente as pequenas, ainda não sabem nada da reforma, no que vai impactar, o que ela precisa fazer. Então, procure o seu contador. Fala com ele essa semana que vem, pede se ele pode começar a te auxiliar. Quais são as mudanças que você vai ter que preparar no seu negócio para você ser menos impactado possível e não sofrer tanto aí com todas as mudanças que vão acontecer. Perfeito, então. Muito obrigado, viu, Josi? Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigado, Paola. Agradeço mais uma vez. Você que está conectado, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais da AGE, de participar dos nossos eventos, de ter a oportunidade logo de ser um associado que vai estar aqui presente com a gente. E muito obrigado.